Bom dia, irmãos. O pessoal está de tênis hoje? Alguns estão de tênis? Não. Depois vamos, como igreja também, né, participar do que é ser família, mesmo brincando. Irmãos, nesta manhã, nós vamos estar falando sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? Identidade. Como não é fácil viver sem saber quem somos. Você já tem encontrado pessoas lutando sobre isso? Quem somos diante de Deus? E nós vemos lá na vida de Moisés, um dia ele tomou uma decisão. Ele entendeu quem ele era. E então ele fez uma escolha muito decisiva na sua vida. Ele escolheu assumir quem ele era. Ele era povo de Deus. Só que o povo de Deus, na época, era escravo. A outra opção era ele ficar numa posição que só ele tinha, que era como o filho da filha de Faraó. Ele estaria lá no palácio, podendo gozar de todas as benesses ali do palácio, mas ele fez uma escolha, porque ele entendeu quem ele era. E baseado nessa identidade, ele não teve medo do Faraó, autoridade ali da época. Ele não teve medo de perder e ficar aos olhos humanos numa pior situação. Será que nós temos entendido o que é ser povo de Deus? O que significa isso? Será que ser parte do corpo de Cristo tem enchido os nossos corações? Ou é alguma coisa que é mais na cabeça e nós precisamos ser cada vez mais visitados no coração, ao ponto de isso trazer uma vibração, uma alegria, um sustento, forças que vêm porque nós estamos ligados num só corpo, pelo sangue de Jesus, recebendo vida que vem dele. E esse receber vida é meio estranho, porque para Deus tem o lado do já aconteceu, mas está acontecendo. Ele já santificou os que estão sendo santificados. Olha que engraçado isso, né? A gente entender. Porque a gente, com a nossa cabeça limitada, entender os planos de Deus, a gente tem as pistas aqui na palavra dele. Mas nem tudo a gente entende 100%. E nós vamos caminhando por fé. Mas ele já realizou a obra de santificar o seu povo em Cristo. Então a vida cristã não é você com as suas forças tentar agradar a Deus. Esse aí é um caminho muito sutil. Às vezes vai assim, não, eu quero obedecer a Deus, eu quero agradar a Ele, e você vai, mas quando você se dá conta, às vezes você está tentando pelas suas forças. E nós só conseguimos viver a vida cristã através da obra de Cristo, que transborda a vida lá, a presença do próprio Deus nas nossas vidas. Como a gente falou uma vez, às vezes pode ser o comecinho, a margem do rio, e você está lá, mas você precisa, não sei se, talvez dentro do seu coração a luta entre agradar a Deus, mas às vezes um coração dividido, e às vezes você quer, mas não quer muito, sabe? Mas nós precisamos, Jesus nos atrai mais à tua presença.
No lugar que eu estou, às vezes eu não valorizo ainda o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário. Mas se a tua palavra diz que o Senhor quer fazer transbordar da plenitude de Deus em cada vida, então pela fé eu peço: Senhor, eu reconheço, falta muito dessa plenitude. Como eu tenho experimentado pouco, eu quero mais, me atrai. Mas aqui, essa decisão de Moisés, optar, porque ele teve consciência de que a sua identidade valia mais do que todos os tesouros do Egito. Érica falou agora, não olhar nas coisas que a gente vê, porque as coisas que a gente vê são temporais, passageiras. E hoje eu queria falar sobre igreja. Nós somos igreja, corpo vivo de Cristo. Igreja. Não tem muitas palavras de igreja no Novo Testamento, tem algumas. Vamos abrir apenas duas agora. Mateus 18:17, que é uma orientação de Jesus, falando sobre como que a gente deve lidar quando um irmão nosso peca. Então tem um processo. Não é para falar já para todo mundo, não. É para ir direto com a pessoa, falar com ela. Mateus 18, creio que nós vamos ler essa semana, não é? Mateus 18, e nesse texto de como se deve tratar um irmão culpado, ele vai falando, mas no 17, veja o que diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja. Porque tem um processo. Primeiro, aquele que pecou contra você, você vai entre ele e você só. E aí, se você falar e ele entender, ganhaste o teu irmão. Mas, claro, vai orando, né? Vai preparando, não vai para brigar, vai em amor. Ok. Aí, se porém esse irmão não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então tá, sozinho, dois ou três. Agora, se não atender dois ou três, então dize-o à igreja. Irmãos, como nós vamos falar para a igreja se a gente considerar que igreja é o templo físico? Não dá para falar. Aqui está dizendo quem é a igreja. A igreja são aqueles que estão crendo em Jesus e estão se reunindo. E aí no texto mais para frente, ele vai dizer, em verdade, no versículo 19 e 20. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Igreja, basta quanto, irmãos? Dois. Já é igreja. Dois ou três reunidos no nome do Senhor Jesus. Ali, Jesus promete, estarei presente. Então, quando dize-o à igreja, igreja somos cada um de nós. Então a igreja hoje está reunida nesse endereço, mas a igreja pode estar reunida durante a semana na casa de alguém, que é a célula. A igreja reunida, dois ou três orando em um hospital, ali está a igreja de Cristo. Nós tivemos acho que já tenho falado, desculpe se a gente às vezes repete, mas é o que tem batido o coração. Participamos alguns anos atrás num seminário de intercessão lá em Campo Grande. E que coisa linda! Mais ou menos 20 denominações. Ninguém perguntou de onde você veio, se saiu de uma divisão, separação. Não, mas ali estavam pessoas que estavam querendo aprender mais sobre oração. E quando estávamos ali louvando e tudo, era uma coisa tão fantástica, né? Mas achei fantástico a pastora Rosana, né, mãe do Jonathan, dizendo assim:
A igreja, vamos apresentar a igreja que estamos aqui reunidos. A igreja de Cristo que está em Dourados. Aí levantavam-se as pessoas, mas nem precisaram identificar qual é a denominação, porque estávamos todos ligados pelo sangue de Jesus. Irmãos, essa igreja, Deus, porque diz ali em Efésios 4, há um só corpo, o corpo de Cristo, com vários membros, não é? Temos aqui um pedacinho do corpo de Cristo. Mas que coisa fantástica isso. Então, a igreja somos cada um de nós. Você lá no seu trabalho, você lá enfrentando a luta que você está enfrentando, a batalha que você está enfrentando, Deus está com você. Lá você está representando o reino dos céus, a tua vida, na tua fragilidade. Mas por quê? Porque quem está com você é o Deus Todo-Poderoso, mas que te ensina a andar de maneira digna desta vocação. Não é dizendo, eu sou filho do rei, eu tudo posso. Não é nesse sentido de orgulho, mas com coragem, em humildade, em amor. Ali, fincando a bandeira do reino dos céus. E não é baseado nas suas obras de justiça. Por isso, joga fora todo pensamento de acusação. Quando você sente, fala, que raio de cristão eu tenho sido. Olha, não confie nas suas obras. Cresça, fortifique-se na graça que está em Cristo. Apegue-se mesmo. É verdade, você pode dizer para Satanás, é verdade. Se depender de mim, né, não vai sair nada daqui. Mas eu creio na obra que Cristo fez. Então, da graça de Deus, eu me fortaleço. Não é nas suas obras, não é no orgulho humano, é na fragilidade humana, mas que dependemos de Deus. Essa é a igreja que Deus está edificando. Então, aqui, quando fala, diz-o a igreja, irmãos, aqui fora desculpa a palavra, é a carcaça. Se essa carcaça está em pé, ok. Se ela não estiver em pé, a igreja dentro pode estar vibrando com vida. Claro que nós vamos ser mordomos, bons mordomos, Deus quer. Mas irmãos, vamos colocar os olhos nas coisas eternas. Vamos cada vez mais ouvir qual é o clamor de Deus para os nossos dias de hoje. Está acontecendo uma reviravolta. O caminhoneiro está dizendo, nós mandamos no Brasil. Nossa, como eles são importantes. Esse serviço é importante. Pessoas estão orando pelo Brasil já há muito tempo. Quantos anos você tem orado pelo Brasil? Nós queremos mudança, queremos limpeza, mas queremos não badernar, não é isso. Nós queremos o Senhor Jesus realmente pegando as rédeas. Como Ele vai fazer isso, irmãos? Ele precisa do seu corpo. Ele precisa de cada um de nós, como cidadãos que glorifiquem o Senhor. Cada um na sua área, não se rendendo à corrupção. Cada um na sua área, tendo coragem de destoar. Foi assim lá, Martin Luther King. Uma mulher, simplesmente um dia resolveu, não, eu não quero sair desse lugar. Eu também sou digna, filha de Deus. Apesar da minha cor negra, eu não vou sair. E aí, todo mundo estava acostumado a aceitar aquilo como normal. Mas aquela mulher, uma dona de casa, ela simplesmente resolveu agir sem medo. E aí já tinha uma coisa fervilhando, né? Todo momento, já muita gente ali. E aí o pastor Martin Luther King, o que ele viu? É certo, precisamos lutar. E aí então vamos apoiar esta irmã. Vamos apoiar porque... E cada vez Deus foi trazendo convicção
coração, o que é justo, é preciso lutar com as armas certas, de amor. O que é justo não precisamos intimidar, mas não podemos desanimar. Precisamos perseverar na prática da justiça. Não é vencendo, brigando. E foi na paz, um a um, até que teve aquele desfile ali, o pessoal, a passeata, brancos, negros, não importava, entendendo que aquilo era justo. Olha que coisa, a força de uma pessoa ou um povo que vai entendendo a palavra de Deus e vai se posicionando. E nós no Brasil, irmãos, que o Senhor nos dê a convicção, um por um. Qual que é a vontade de Deus? No seu serviço, na sua família, né? Pouco a pouco. E assim o Senhor quer trazer mais justiça através do seu corpo. Somos nós, corpo de Cristo. Muito bem, essa identidade, porque Deus não vem morar em templos construídos por mãos humanas. Ele escolheu premeditadamente vir fazer morada em cada um de nós, com todas as nossas misérias, fraquezas, mas também a dignidade de ser criado à imagem e semelhança dele. Ele escolheu, ele quer fazer transbordar da presença dele em nós. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Irmãos, como precisamos entender essa identidade. A sua vida não lhe pertence. Ela não existe para cumprir só o teu desejo carnal ou egoísta. Não. Deus quer pôr no seu coração desejos maiores que vão além dos olhos, desejos que ultrapassam 100 anos aqui dessa vida, desejos que têm a ver com sonhar as coisas do reino de Deus, encher com alegria. Diz que na plenitude, na presença de Deus, Salmo 16, a plenitude de alegria. Mas, irmãos, olha esse trabalho que Deus está fazendo em nós. Como Ele é paciente, não é? Desde a gente crer nele, começa assim, crendo, mas uma fé diferente dos demônios, porque diz que os demônios também creem, mas as obras deles não tem nada a ver com o caráter de Deus, não é? Nós temos que ter uma fé que vá além da palavra, uma fé que vá além da mente, uma fé que envolve todo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, não é? Entendimento, forças, coração, é tudo. Então, olha só, o Senhor quer levantar o seu povo, e aí Ele nos visita, nós arrependemos, nós nos convertemos, nós vamos corrigindo caminhos errados. Mas olha, não é só para você mesmo, não pode parar aí, tem que avançar, como a gente tem falado, até a compaixão, até o ponto de dar a vida pelo próximo. E o que significa dar a vida pelo próximo para você? O que é que Deus quer? Para um é estudar bem, ser um bom profissional, para com essa profissão não ir atrás de dinheiro, não ir atrás de suas próprios interesses materiais, mas é para abençoar vidas, não é? Para outros, às vezes não é poder estudar, mas é poder, com o que Deus permitiu na vida, fazer de coração, amar, abençoar. Nossa, Deus é que sabe, cada membro, na sua singularidade, fomos criados para manifestar a glória de Deus. Então, irmãos, nós não podemos perder tempo, e aí junta com outras coisas que a gente tem falado, com distrações.
Não podemos. O tempo, ontem ouvimos no treinamento de professores, né, que foi tão bom, o tempo não volta atrás. Dinheiro até pode repor, mas tempo não tem como voltar atrás. E se você andou ou anda em caminhos que estão desconectados de Deus, esse tempo não volta mais. Como é importante nós valorizarmos, até porque a gente nem sabe, né, quando a gente vai partir. Talvez a gente está pensando, não, daqui para frente, quando tal, eu vou. Mas quem garante que você vai chegar lá? É o hoje, na dependência de Deus. É o hoje, buscando a vontade dEle. Quem fizer a vontade de Deus permanecerá eternamente. Então, igreja, é isso, né? Tem o propósito, Ele nos chama, inicial, tem o processo de trabalhar em nós e o propósito final. A gente só está olhando com os olhos meio com catarata, né? A gente não enxerga muito bem. Mas um dia nós vamos entender o que o Senhor estava falando de nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós só temos pontinhas do que vai ser ali. Moisés, com aquelas pontinhas que ele teve, foi suficiente para ele optar. Eu quero me identificar com o povo de Deus que sofre. E olha só, essa decisão fez toda a diferença na caminhada dele. Deus já tinha planos de levantá-lo como libertador de um povo para aguentar 40 anos no deserto e depois ir para a terra prometida. Mesmo que ele nem entrou na terra prometida, mas ele entrou na herança eterna, não é? Então veja, qual é o plano que Deus tem para cada um de nós? Mas nós precisamos ir fazendo as escolhas acertadamente, prudentemente, olhando nas coisas eternas. Somos igreja, irmãos. Que o Senhor nos ajude a vestir cada vez mais essa camisa de glória, de amor, de compaixão, de dependência dEle. Amém? E como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos uns dos outros. Às vezes nós nem sabemos disso. Às vezes nós achamos que dá para viver a vida cristã só eu e a minha fé. Como estamos redondamente enganados. Nós carecemos uns dos outros. Amém. É isso. Vamos pedir a Deus, né? Que o Senhor nos abençoe. Nos ajude a contemplarmos coisas espirituais que não vemos, pois são eternas. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte da tua igreja, do teu corpo de Cristo, Pai, através de gerações, não importa a localidade, mas todos unidos pelo teu sangue, Pai, unidos pela tua carne que foi rasgada. Pai, hoje nós somos também a tua carne, nós somos o teu corpo aqui na terra, Pai. Oh Deus, aumenta em cada um de nós compaixão, aumenta em cada um de nós a convicção da nossa identidade, Pai, para que não fiquemos só voltados para nós mesmos, mas enxerguemos, Pai, o mundo que clama e possamos, assim como o Senhor deu a vida, nós também nos dispormos, ó Pai, nessa dependência do Senhor, que cuida, Pai, até dos frágeis passarinhos, Pai. Oh Deus, que o Senhor levante todos nós, ó Pai, para sermos aqueles membros desta tua igreja que vão glorificar o teu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos escolhas eternas. Ajuda-nos, Senhor, a termos o teu coração aqui, crescer em compaixão, em sabedoria, para a vida eterna, para o hoje, as escolhas que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.